Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então o nosso estudo acerca da primeira memória, das memórias da irmã Lúcia, neste nono título, em que Lúcia partilha conosco o amor que Jacinta tinha pelos pecadores. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar ocasião alguma. Havia umas crianças, filhos de duas famílias da moita. Nessa época era esta moita, esta pequena povoação moita, ficava a norte de Cova de Iria, distante cerca de 1 quilómetro do local das aparições. Então havia umas crianças, filhos de duas famílias da moita, que andavam pelas portas a pedir. Encontramo-las um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores. E correu a levar-lhe. Pela tarde disse-me que tinha fome. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota estava ainda bastante verde. No entanto, disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos aquela tarde aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou a azeitona das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isso, que amarga muito. A Jacinta respondeu: pois, é por amargar que o como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinamos sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria a levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação, como se não lhe fizesse falta. Era então o nosso sustento nesses dias: pinhões, raízes de campainhas. É uma florzinha amarela que tem na raiz uma bolinha do tamanho de uma azeitona. Amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros, que não me lembro agora como se chamam. Ou fruta, se havia perto, em alguma propriedade pertencente a nossos pais. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia, um vizinho ofereceu à minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe e estávamos no pino do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá. Como havia perto uma lagoa onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta, à sombra das árvores. Pelo caminho encontramos os nossos queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente. E naquela pregueira é uma forma de dizer que significa pedregoso e improdutivo. E naquela pregueira árida e seca, parecia querer abraçar tudo. A sede fazia-se sentir. E não havia pinga d'água para beber. A princípio, oferecíamos o sacrifício com generosidade pela conversão dos pecadores, mas, passada a hora do meio-dia, não se resistia. Propus então aos meus companheiros ir a um lugar que ficava cerca, pedir uma pouca d'água. Aceitaram a proposta e lá fui bater à porta de uma velhinha que, ao dar-me uma infusa com água, me deu também um bocadinho de pão. E aceitei com reconhecimento e corri a distribuir com os meus companheiros. Em seguida dei a infusa ao Francisco e disse-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu Francisco. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores, respondeu Francisco. Bebe tu, Jacinta, disse a Lúcia. Também quero oferecer o sacrifício para os pecadores, respondeu Jacinta.
Deitei então a água em a cova de uma pedra para que a bebessem as ovelhas e fui levar a infusa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o seu cantar ao das rãs da lagoa vizinha e faziam uma grita insuportável. A Jacinta, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem. Dói-me tanto a minha cabeça. Então Francisco perguntou-lhe: não queres sofrer isto pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero. Deixe-as cantar. E assim termina mais esta parte, a respeito do amor que a Jacinta e o Francisco e a Lúcia. Mas especialmente nesta primeira memória, a Lúcia está a falar do amor que a Jacinta tinha pela conversão dos pecadores. E ao ler isto eu fico transtornada com a minha falta de fé e a minha falta de vontade de fazer sacrifícios quando crianças tão pequeninas como o Francisco e a Jacinta conseguiam fazer sacrifícios por pessoas que eles não conheciam de lado nenhum. O Senhor falou de pecadores. Nem eram pessoas amigas deles, nem conhecidas. Eles nem sabiam quais eram. Nem quem eram. Nem se mereciam ou se não mereciam. Se eram dignos ou se não eram dignos. Nossa Senhora pediu para oferecerem penitência e sacrifícios pela conversão dos pecadores. E estas crianças começaram a suportar coisas que talvez nós adultos, e falando por mim mesma, seria capaz de suportar. Ficar sem comer, ficar sem beber, ter dor de cabeça enorme e oferecer também isto pela conversão dos pecadores. Atenção que a frase conversão dos pecadores. A verdadeira misericórdia é querer que os outros se convertam, que os pecadores se convertam. Não existe misericórdia quando aceitamos o pecado. O pecado nunca pode ser aceito. O que podemos é pedir para que Deus tenha misericórdia do pecador e favoreça a sua conversão. Estas crianças entenderam plenamente o que é ter realmente amor aos pecadores. Muitas pessoas pensam que ter amor aos pecadores é aceitar também que eles... aceitar e ao mesmo tempo conviver com o pecado deles. Jesus deu exemplo. Jesus, às casas dos tais pecadores que ele não ia lá apenas para conviver. Ele ia para falar de conversão. Ele ia porque era preciso. Porque ele via que era o tempo em que essas pessoas estavam prontas para receber a mensagem que ele trazia. Não era simplesmente convivência, não era simplesmente respeito humano. Como podemos ter respeito humano pelo pecado? O pecado, como falei no vídeo anterior, se nós quisermos ver o que produz o pecado, olhamos para todo o sofrimento que Cristo sofreu e vemos o que é o pecado. O que o pecado causa na alma de uma pessoa é toda aquela desfiguração de Cristo no seu corpo, na sua cabeça, nos seus membros. Tudo aquilo é o reflexo do nosso pecado, que Jesus tomou sobre si, para nos mostrar o quanto o pecado provoca na alma de uma pessoa. E todo o sangue que Cristo teve que verter para limpar
esse pecado, todo o sofrimento que ele teve para reparar o pecado original, reparar a ofensa à dignidade de Deus que fazemos quando cometemos pecados. Eu, quando li isto pela primeira vez, há alguns anos atrás, quando vi que 2 crianças conseguiam sujeitar o seu corpo a tamanho sacrifício de não comer e também de não beber, mesmo diante de um sol escaldante, eles aqui dão para nós tantas lições de como podemos sacrificar nas coisas mais pequenas. E essas coisas que eles faziam nem eram ditas, nem nunca foram conhecidas naquela altura. De certeza, eram entre eles que faziam estes sacrifícios. E nós podemos fazer sacrifícios aprendendo com os pastorinhos daquilo que é e que faz parte do nosso dia a dia, sem que os outros se apercebam disso. Eu já falei que por vezes nós podemos sacrificar o nosso gosto pessoal. Eles preferiam as bolotas amargas, aquelas mais amargas, para que a amargura fosse também oferecida pela conversão dos pecadores. Para quem não sabe o que são bolotas, bolotas são os frutos maduros das árvores e arbustos do género quercus, incluindo carvalhos, azinheiras e sobreiros. Historicamente, muitas vezes as bolotas foram usadas na alimentação humana e animal, e atualmente até está a ser estudada a sua propriedade nutricional na culinária, praticamente porque o que os pastorinhos estão a nos ensinar aqui é que existem muitas formas, e até a Lúcia que diz, até fala de ervas que eles comiam, mesmo ervas que eles se alimentavam e que talvez para nós possa parecer estranho, mas ultimamente até está a ser desenvolvido e estudado todo esse valor nutricional dessas ervas, para que as pessoas possam, em caso de calamidade, de catástrofe, saber se alimentar mesmo numa floresta ou num campo. Existem muitas espécies que não são aquelas conhecidas dos mercados, mas também são alimentícias. Mas voltando ao assunto, e nós podemos também oferecer a amargura de certas coisas do dia a dia. Por isso, o que vemos aqui são os 3 pastorinhos a tentar nos ensinar que para fazer penitência não é preciso que as pessoas nos vejam a fazer. E podemos fazer de uma forma tão oculta e tão discreta que só Deus o sabe. Por isso, o que os pastorinhos estão a convidar-nos a fazer é que nós não tenhamos preocupação em inventar penitências. As penitências vêm no dia a dia. As penitências vão aparecer quando nós ouvirmos uma certa palavra que nos faz enfurecer e nós temos a tendência de responder à letra. Isto não pode ficar assim. Ou então fazer como os pastorinhos e dizer: ofereço isso pela conversão dos pecadores. E talvez num dia em que, por algum motivo, nós perdemos aquele transporte público e temos que esperar mais um tempo porque não chegamos a tempo, e a nossa vontade de ficarmos zangados e já estar ali a vociferar por todos os lados. Mas então lembremos-nos da mensagem de Fátima, dos 3 pastorinhos, e pensamos: ofereço isso pela conversão dos pecadores. E quem sabe, nós estamos a fazer comida para a nossa família, estamos ali a fazer tudo com muito cuidado, e quando menos esperamos, algo cai no chão, um copo se quebra, ou outra coisa qualquer que nos faz perder a paciência, e a tendência que nós temos é começar ali a desatinar com tudo.
Mas depois pensamos nos 3 pastorinhos e naquilo que eles nos ensinam nestas memórias da irmã Lúcia. Pensamos na mensagem de Nossa Senhora de Fátima e dizemos: ofereço isso pela conversão dos pecadores. Ou então, nós estamos a cuidar de uma pessoa doente em casa e essa pessoa acorda à meia da noite, como às vezes pode acontecer, e nós estamos ali na nossa cama com vontade de dormir, mas depois aquela pessoa chamar e o nosso ímpeto a dizer: mais uma vez tenho que me levantar, mais uma vez tenho que sair desta cama à meia da noite. Mas depois eu lembro dos 3 pastorinhos e da mensagem de Nossa Senhora de Fátima e digo: isto é pela conversão dos pecadores. Ofereço isto pela conversão dos pecadores. Ou então posso fazer como fazia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não gostava muito de lavar aqueles lenços cheios de ranhos das irmãs. E por vezes algumas irmãs, ao lavar esses lenços perto dela, outras roupas, aquelas gotas calhavam de ser atiradas sem querer ao rosto da Santa Teresinha. E ela oferecia isso a Jesus como mimo. E ela também ensina-nos, como ensina os 3 pastorinhos, que nós não precisamos inventar penitências. Não precisamos estar aqui a dizer... E os pastorinhos nem precisaram de muita preocupação. Eles viram aquelas crianças pobres e entregaram a merenda. Simples assim. Nós não precisamos estar a planejar as penitências. No dia a dia, se nós quisermos oferecer Nossa Senhora de uma forma secreta, da forma como os 3 pastorinhos ofereceram, sem balbúrdia, sem propaganda, no silêncio do nosso coração, como Jesus mesmo disse: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não sereis remunerados pelo vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando dás esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que fazeis em segredo, te pagará. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, se fizermos algum sacrifício, alguma penitência, e oferecermos pela conversão dos pecadores, estamos a realizar realmente, estamos efetivamente a colocar em nossa vida concretamente a mensagem de Fátima. A mensagem que Nossa Senhora de Fátima pediu aos 3 pastorinhos, mas que também pede a cada um de nós. Porque se a Lúcia escreveu nas suas memórias, é porque Nossa Senhora queria que nós também conhecêssemos estas formas de penitência, que não precisamos ir muito longe para as fazer, precisamos pensar nelas. Deus vai nos dando, ao longo da nossa vida, nos afazeres do dia a dia, não vão faltar oportunidades para, naquele momento em que tivermos uma inclinação para fazer algo que não bona muito em favor de uma pessoa que efetivamente crê em Deus, mas oferecer pela conversão dos pecadores. E aí estou efetivamente a compreender a mensagem de Fátima que foi revelada aos pastorinhos e escrita pela irmã Lúcia. Estejamos atentos às oportunidades que Deus nos dá para fazermos penitência
e mostrarmos efetivamente amor aos pecadores, fazendo esta penitência pela sua conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.